Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 a 7. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Grande Senhor, dê-nos graça de ser liderado, governado por Ti. O povo não sabia disto, Pai. O povo não sabia que eles já tinham um rei. Muitas vezes a gente tem e não sabe. E ali estava Israel pedindo uma coisa que o Senhor já tinha dado. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu pensei em falar sobre ministério independente. O independente é aquele que goza independência, aquele que é livre. Nós somos livres. Amém? Nós somos independentes, nós somos livres. Agora reconhecemos nossa liberdade, porque é a palavra que tem nos libertado. Então, estamos certos desta independência, desta autonomia nossa. É muito bom o crente viver independente. Nunca é bom você viver dependendo das pessoas. Deve viver uma vida independente. Você tem sua família, você sustenta a sua família, você trabalha para a sua família, você é independente. Não precisa de ninguém responder por sua família. Você é livre. Você é independente. É uma das coisas que as pessoas talvez não tenham gozado, sentido bem, sentido prazer, porque não sabem que são independentes, que gozam de uma autonomia. Ainda diz o dicionário que não depende de um poder ou de uma autoridade exterior. Eu quero que você entenda que tudo que eu preciso está dentro de mim. Tudo que você precisa está dentro de você. Todos os ministérios na terra que já manifestaram, eles eram independentes. Não fazia falta um Coré, um Datã, um Abirão, porque Moisés tinha um ministério e era independente, ele era livre. Os outros queriam ter, Moisés tinha. Até nós chegarmos aqui em Samuel, que o povo olhou para Samuel e viu: você está velho, os seus filhos não andam nos seus caminhos. Tem outra coisa que eu quero te dizer, que o ministério
é independente de família. Independente da própria família. Quando tem um ministério, é independente. A gente tem essas provas na Bíblia, que estes homens foram independentes, até chegarem em William Branham, que os seus filhos não estavam todos dentro, mas o ministério era independente. Não dependia dos filhos estar dentro. Aquilo que é ministério. Então nós vemos que eles reclamaram, seus filhos não andam no seu caminho, você já está velho, em outras palavras, você vai morrer. E o melhor que faz é você dar um rei para nós. Agora, tinha o rei, mas não sabia que tinha um rei. É quando nós tínhamos a mensagem, pegamos a mensagem e pregamos a mensagem desde o ano 2000. A mensagem desde o ano 2000 era João, mas nós não sabíamos. Quando ficamos sabendo, talvez de 2010 para cá, que nós ficamos sabendo, aí começou as pessoas se espirrarem. Quando ficou sabendo, aí já queria outra coisa. Não estavam bem com aquela mensagem que eles estavam sentindo bem. Eles sentiam livres, independentes. E eles não sabiam que tinha um rei, que é a palavra, que é o ministério. O ministério do dia, ele é independente. E a gente já aprendeu isso daí desde a primeira e segunda etapa. O ministério não tem esposa, não tem filhos, não tem diáconos, não tem obreiros. O ministério é só. O ministério ele é independente. Deus tem um ministério para cada tempo, então ele é independente. Ele não depende das pessoas. Eu dependo do pastor, eu dependo do diácono, eu dependo do obreiro, do evangelista, mas o meu ministério não depende. Se eu tenho um ministério, ele não depende. Eu que dependo, porque eu sou humano. O ministério é divino. Ele não depende de nada. E as pessoas muitas vezes caem porque acham que depende, e que nós somos dependentes. E você está velho, vai morrer, dá-nos um rei. Ele era o rei. Eles não sabiam que naquele homem que eles estavam desprezando, pela velhice e pelos filhos não estarem andando no seu caminho, eles não sabiam que aquele homem tinha este ofício. Ele era independente. Ele era rei. E eles não sabiam. Assim como cada ministério que a gente vê na terra manifestado, ele foi um ministério independente do dia. Você pensa que o ministério de Jesus dependia de Judas? Dependia de Pedro, que era conhecido um da frente? Dependia de João, que era o apóstolo do amor, que reclinava sobre o peito de Cristo? Não. Dependia de sua mãe. O ministério dele não dependia de ninguém. Era independente aquele ministério. O ministério está servindo, está ajudando, não está precisando ser ajudado. O ministério está ajudando, o ministério está dando. Muitas vezes nós estamos querendo que o ministério dê coisa natural, mas o ministério não é o natural, é o espiritual. E nós acabamos escandalizando, porque nós esperamos coisas naturais. E o ministério é espiritual. Ele não depende de ninguém, só eu que dependo. Se as pessoas pudessem estar inclinadas e viver livre desse jeito, que coisa boa é ser livre. A noiva, diz o irmão Branham, ela é
independente. Ela é independente. Ela não depende da denominação, ela não depende da primeira e segunda etapa. A noiva não depende, porque a noiva verdadeira, ela é a terceira puxada completa. A noiva verdadeira é o ministério que Deus diz para o irmão Brana, não diga a ninguém. Ela é esta noiva independente. Eu quero ler para vocês, mas olhando esses lados, que reprovaram Samuel por causa dos filhos. Reprovaram Samuel por causa da velhice. Mas eles não sabiam que ao reprovar Samuel, eles estariam trazendo juízo sobre Israel. Ao pedirem um rei, tendo um rei e não sabendo, eles estariam trazendo juízo sobre eles. Tem muita gente que espera João. Você não pode duvidar destas pessoas. Ele espera João. Mas João talvez esteja no meio deles e eles não sabem. Eles esperam aquela mensagem que o irmão Brana não pôde pregar, mas aquela mensagem está no meio deles. E eles não sabem. Já está aí, mas eles não sabem. Eles esperam a visão da tenda. E a visão da tenda já está aí. O ministério foi esclarecido, é independente. Não depende de nomes ilustres, de grandes homens, de grandes personagens. O ministério não depende. Guarda isso, eu não estou dizendo que eu não dependo. Eu dependo de todo mundo. Mas o ministério, se existe um ministério hoje, e se existe uma noiva hoje, nem o ministério, nem a noiva depende de ninguém. Amém. Eu creio que isso daí, eu estou falando dentro da mensagem do profeta. Cristo, mistério de Deus revelado, nós temos essa noiva independente. O irmão Brando diz no 184 que ele predestinou. Ele diz, aí está o mistério. E antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia e se manteria firme nesta palavra, independente do que o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Esta é a noiva. 415, Cristo, mistério de Deus revelado. Ela é a segunda Eva, mas ela não está entrelaçando, estragando as suas vestes de pureza e santidade para o seu marido. Estou lendo como o irmão Brando disse. Ela permanecerá, porque essa é a última Eva. Ela permanecerá com a palavra dele, independente do que qualquer um diga. Aí fica dependendo, o que diz o fulano de tal, o que diz o ciclano, o beltrano. Não, essa noiva, ela é independente do que qualquer pessoa diga. Ela sabe que o que ela precisa está dentro dela, não está no exterior. Ela é independente porque ela é predestinada. E tudo que eu preciso está dentro de mim. Eu preciso de cura, está dentro de mim. Eu preciso de salvação, está dentro de mim. Eu preciso de perdão, está dentro de mim. Eu preciso da revelação, está dentro de mim. Se eu sou predestinado. Se eu não sou predestinado, tudo está ao meu exterior. Mas se sou predestinado, tudo está no meu interior. Este é o Filho e a Filha de Deus. 599, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele prova a sua vida de ressurreição. Então, enquanto ele se vindica, ela, a noiva, é independente de todas as outras. Aí depois eles querem que venhamos depender da primeira e segunda etapa, venhamos depender desses pastores ilustres, grandes, que tem muita gente
Não, a noiva é independente. Eles podem pensar o que for, porque muitas pensaram que eram noivas e não são. Irmão Branham mesmo falou que elas pensam que são noiva e não são. Ele diz, mas haverá uma verdadeira, porque essa verdadeira é independente. Ela independe do que os outros pensam. Não importa o que eles pensam, não importa o que Goiânia pensa, não importa o que Brasília pensa, Joinville pensa, e outros lugares, não importa, a noiva é independente, não importa o que os Estados Unidos pensam, a noiva é independente, a noiva hoje não é dos Estados Unidos, ela é independente. Ela não pertence aos Estados Unidos da América do Norte, ela é da América do Sul, mas eles não sabem disso, porque o tempo deles passou. E adianta você falar que o tempo passou quando eles acham que é tempo. Aí eles fazem movimento, eles gritam, eles pulam, eles são ricos, milionários, fazem o que podem fazer. Mas a noiva é independente, ela não tem nada. Se você vê o ministério da noiva nesse tempo, ela não tem nada, ela é independente, tudo que ela tem está dentro dela, mas ninguém vê, porque não tem nada exterior. É interior, é a revelação, é aquilo que Deus diz ao irmão Branham, não diga a ninguém, está dentro da noiva independente desse dia. Amém. Isto é bom. E ela é uma mulher independente, uma grande ave de várias cores, que é diferente de todas as outras. Você se lembra na Bíblia com respeito a isto? A grande ave de várias cores, porém ela tinha o seu nome. Ela tinha a sua vida. Bom, não é? Aí vem os 600. É como eles falando desta independente, destas aves, no parágrafo 600 desta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, como eles salpicavam a ave, ambas eram brancas, então eles amarravam, arrancavam a cabeça de uma ave e deixavam escorrer todo o sangue sobre a outra ave. E a outra ave era salpicada do sangue vermelho, e ela batia suas asas deste modo, e o sangue vermelho clamava, Santo, 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 enquanto banhava o chão. Isso é Deus do Velho Testamento, a forma de fazer este sacrifício. Aí está, ela é independente, pega arranca a cabeça dela e despeja o sangue sobre a outra. Você não tem seu próprio sangue. Você é branco, mas você não é visto como branco, porque agora o sangue daquela pomba de Deus desceu sobre você, banhou suas vestes. Nós temos que mostrar daqui para frente este clamor, Santo, 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 isto é, a santificação de 3 vezes, Santo, 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 te traz o verdadeiro batismo do Espírito Santo e Cristo se manifesta dentro de você, a ave que recebeu o sangue de Cristo. Esta é a verdadeira igreja, salpicada pelo sangue do Cordeiro. Ela é livre. Eu quero te dizer que eu me sinto livre. O ministério de Apocalipse 10, 1 a 7, foi um ministério independente. Ele não dependia daquele povo que fazia revista para propagá-lo. Ele não dependia. Eles que dependiam do irmão Branham, daquele ministério, para poder ter seus ganhos, e falava contra o irmão Branham. É eles que dependiam. Sempre a pessoa depende do ministério e depois fala contra aquele ministério. Mas o ministério é independente. O ministério serve, ajuda, salva, levanta, revela.
O ministério de Apocalipse 10, 8 a 11 é independente. Se eu posso dizer, o dia que ele manifestar, você vai saber. Ele é independente. Se alguém pensa, precisamos de um outro homem, como eu já ouvi, poderá vir o outro homem, mas eu disse, ele só vai servir para receber os seus dízimos, porque de revelação da mensagem independente já foi pregada, não precisa de mais ninguém. Não precisa de mais ninguém. Eles pensavam que precisava no tempo do irmão Brana, mas no tempo do irmão Brana não precisava mais do que o irmão Brana. E eles pensam que precisam também no Brasil, mas não precisam mais do que uma noiva independente. Ela não depende do que eles pensam, do que eles falam, do que eles querem. Ela não depende, ela não tem que ouvir mais ninguém, porque Cristo, a palavra revelada, está dentro dela. E não depende de um poder ou uma autoridade exterior, mas esse poder e autoridade está dentro dela, porque Cristo está nela, está em mim, está em você. Amém? E que possamos aprender a cada dia dar valor ao que Cristo faz. Porque tem o tempo que Cristo faz e as pessoas não dão valor. Aí depois que morre, verdadeiramente este era filho de Deus. Passou o tempo e você não foi salvo. Certo? Tem hora que a coisa acontece assim, tudo é passado e você não alcançou a salvação. Porque aquilo passou no seu dia e você não viu. Esteve perto dele, esteve perto do independente, daquele ministério independente. Eles estiveram perto. O homem estava ligado ao pé de Jesus, mas ele não pôde reconhecer enquanto Jesus não morreu. E isso não valeu nada para ele. Você pensa que vai valer alguma coisa para você reconhecer essa mensagem, que ela é uma mensagem independente, uma noiva independente, um ministério independente? Alguém quer que esse ministério esteja ligado aos ministérios deles? Não, ele é independente, ele tem vida própria. Se você notar, quem saiu do ministério que é independente, eles dependem da vida dos outros, dependem da vida ministerial dos outros, dependem de se ligar naqueles ministérios. Mas você não precisa disso, você tem vida própria. Eles esperam que você acabe e aquilo não acaba. Isso escandaliza eles mais ainda. Eles esperam o seu mal e vem o seu bem. Eles esperam sua morte e vem sua vida. Pessoas que não valorizam. Este era filho de Deus. Aqui o irmão Brando diz, a igreja permanece sozinha aos 600, finalzinho, ele permaneceu sozinho. Jesus permaneceu sozinho. Quando eu comecei sozinho. Aí eu preguei, vocês aceitaram. A gente começa sozinho. Até hoje, não tenho que me preocupar de ficar sozinho. O ministério é independente. A gente sente, mas é independente esse ministério, é livre, eu tenho uma autonomia para poder servir. Agora, não adianta você entrar no ministério e querer dar ordem nesse ministério, porque ele já tem ordem. Ele não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que o ministério quer. Muitas vezes nós queremos colocar ordem no ministério de Deus. Deus diz, sai da frente. Não te conheço. Já tenho que ouvir desde agora, nunca vos conheci, apartados de mim. A noiva diz, a sua igreja permanece sozinha. Tem crente que não permanece sozinho. Tem crente que tem que se aliar a uma denominação. Tem crente que precisa de ter um pastor local para ele. Tem crente que precisa.
Mas outros não. Os independentes não precisam. O pastor está dentro deles. A mensagem é o pastor. Está dentro deles. O ministério está dentro deles. Não há necessidade de ter. Se tiver um pastor local, amém. Mas não há necessidade. Porque o ministério não precisa de pastor. Eu sei que as pessoas acham louco, mas estou falando do ministério. O pastor precisa do ministério. O ministério não precisa de pastor. Mas a maioria não compreende isto. Acha que o ministério precisa de mim. Precisa de mim. Deixa você morrer para ver se o ministério não prossegue. O maior homem para mim que viveu nesse tempo final foi o William Branham. Morreu. O ministério prosseguiu. Agora, qualquer um de nós, temos que saber, o ministério prossegue. Nós precisamos deste ministério. Nós temos que estar debaixo da tutela deste ministério. Nós temos que dizer, Senhor, me rege, o Senhor tem um ministério na terra. Me rege, o Senhor tem uma noiva na terra. Eu quero ser essa noiva que vou ouvir sua voz. Eu tenho dito, sabe por que muitas vezes as mulheres não ouvem os maridos? Elas não ouvem, mas porque os maridos não ouvem também a palavra. Porque os maridos não ouvem o ministério. Deixa os maridos se submeterem ao ministério, que Deus tomará conta dessa mulher. Mas deixa eu e você submeter ao ministério. Saber que o ministério é Cristo revelando a palavra a cada um de nós. E Ele está dentro. Você ouve por aqui, mas se não tiver nada aqui no coração, você ouve e aquilo não entra, não tem como se arraigar. Mas se você tem predestinação, ao ouvir, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir que a noiva está na terra, que a noiva é independente, o ministério é independente, a noiva é sozinha. Então você fica satisfeito, mesmo sozinho. Você está adorando a Deus, servindo a Deus. Eu não estou tirando o direito da pessoa ter um pastor. Não, tem o seu pastor local. Mas quantos não tem pastor local? Certo? Quantos não tem? O pastor local tem que estar dentro deles, é uma mensagem que está dentro deles, é um ministério que está dentro deles, e essa igreja, esse crente, permanece sozinho e vence. Por que ele vence? Porque tem vida, gente, a vida está lá dentro. Por que muitos crentes não vão para frente? Porque não tem vida. A vida não está lá dentro. Falaram, por fora. É um movimento externo, dependendo de poder externo. Mas esta noiva, ela não depende nada do exterior. Ela já tem tudo dentro dela. Toda a revelação que o irmão Branham não pôde pregar, hoje a noiva tem dentro dela. Mas você tem que saber qual é essa noiva. Já está dentro dela, mais ninguém. Ela tem este ministério independente. Grande Pai, ajuda cada um de nós a reconhecer sua palavra, seu ministério, Pai. O seu ministério é tão bom. Se a pessoa pudesse reconhecer o seu ministério aqui. Só o Senhor tem feito a obra que nós precisamos, que nossa alma almeja. Só o Senhor tem dado o pão da vida a cada um de nós. Só o Senhor mostra por dentro o que temos, porque não é por fora, Senhor, mas por dentro. O poder está por dentro. Porque fazemos algo, porque aparece algo de fora, é porque tem um poder, uma vida interior. Ajuda, Pai, este povo, com a revelação da sua palavra, com a luz da mensagem deste tempo final. Porque é o que o Senhor tem feito em todo o tempo que o Senhor manda um ministério na terra.
Samuel teve esse ministério independente. Filhos não serviam ao Senhor. Filhos estavam caídos também pelas coisas erradas. E como juízes ainda em Israel. Mas não dependia daqueles filhos para o ministério daquele homem permanecer de pé. Porque aquilo era o Senhor. Era independente. Era livre. Estamos agradecidos pelo seu ministério neste dia final, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O seu ministério